Platão era inatista. Ele acreditava de que o conhecimento já está na alma do indivíduo desde o seu nascimento. Ele acreditava que as almas conhecem aquilo que é verdadeiro, mas quando nascem no mundo físico elas vão se confundir porque acabam acreditando apenas naquilo que se é visto externamente. Algumas almas, segundo Sócrates, vão tombar aqui e ali, entrando em corpos e se ofuscando neles. Vão viver nos labirintos da vida humana. Vão apenas viver para alimentar os seus sentidos físicos. E apesar do mundo trazer sim certo conhecimento, esse conhecimento apenas tem a missão de despertar conhecimentos mais profundos, que são as ideias, são as verdades que essas almas já conhecem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é cristão, não é? Não. Mas você não é cristão, então acredita em quê? Eu me considero um realista, mas em termos filosóficos eu sou um grande pessimista. Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. Nós somos objetos que agem sob a ilusão de termos um ser, uma criação de experiência sensorial e sentimento. Programados com total certeza de que cada um de nós é um alguém. Mas, na verdade, ninguém é ninguém. A única coisa honrosa que a nossa espécie pode fazer é negar nossa programação e parar de se reproduzir. Andar lado a lado com a extinção. Uma última noite, irmãos e irmãs confabulando um difícil acordo. Então, pra que sair da cama todas as manhãs? Eu tento me enganar, mas a verdade é que essa é minha programação. Nesse vídeo iremos falar de matéria, consciência e gnose, segundo o ponto de vista do platonismo, do gnosticismo. Espero que vocês gostem desse nosso vídeo. Antes da gente começar a vinheta, eu queria agradecer a todos que estão me ajudando a comprar a nossa nova câmera do canal. Eu coloquei lá na comunidade, apelei a vocês ali uma ajuda, eu criei ali uma conta no Apoia-se. Quem sentir de me ajudar, pessoal, com qualquer valor, por favor, entrem no link, vai estar aqui embaixo na descrição. Agradeço a todo mundo pela ajuda. Então vamos para uma vinheta rápida e já voltamos aqui com o nosso vídeo. A consciência humana é um trágico erro na evolução, será? Será que nos tornamos muito autoconscientes e isso de algum modo é prejudicial, como vai afirmar o detetive Rust ali da cena do seriado True Detective, que é um excelente seriado, recomendo você assistir, principalmente se você gosta de investigação criminal, nessa ambientação mais interiorana, folclórica, né? Olha, eu não concordo com nada que ele falou ali, mas eu acho muito interessante essa cena, talvez é uma das mais interessantes da primeira temporada, que pra mim é a única temporada que serve, pra falar a verdade. Ali é interessante porque ele manuseia a consciência como aspecto da natureza. E nesse vídeo eu quero organizar em partes um pouco dessa jornada antropoteológica da consciência em busca daquilo que é verdadeiro. Lembrando aqui de que o verdadeiro pra mim não é algo subjetivo. As opiniões que temos são subjetivas, mas o verdadeiro é único. Porque pense, se a verdade for subjetiva, todo homem é sábio. E na realidade não é bem assim que a gente observa que as coisas são. Mas antes temos que investigar o que compõe a consciência em termos de matéria, em termos de criação, e aí implica tanto em avanços científicos, teorias mundialmente aceitas, por exemplo, na ciência moderna, como também o aspecto histórico, né, o imaginário. Então eu quero fazer meio que uma linha do tempo aqui, começando primeiramente com aquilo que é mais atual, que são teorias modernas científicas, para depois ir para algo mais arcaico, mais filosófico. Eu vou fazer propositalmente isso, começar propositalmente com a ciência, porque eu acredito que quanto mais você volta no tempo, mais você atinge o espírito, certo? Mais você alcança a alma das coisas. Então, primeiro, falamos da ciência, que tem uma preocupação muito séria e importante com os fenômenos e eventos e estruturas, basicamente, de tudo que compõe a vida, mas são os antigos que conseguem alcançar os espíritos das coisas, né? Acredito também de que é importante aqui frisar de que teoria científica não é simplesmente uma ideia que alguém tem e colocou no papel. Na realidade, toda teoria precisa ser validada por meio de observâncias, de análises, testes rigorosos entre vários cientistas. E uma teoria pode ser barrada, pode ser atualizada,
Então hoje você se apega a uma teoria científica que amanhã é derrubada. Ou você com seus 30 anos vai pegar seu livro de ciência da época da escola, você vai ver que tem muita coisa ali que talvez já não bata mais com o que a ciência hoje em dia vai falar. E isso é algo comum. É interessante a gente deixar isso claro também antes de começar. O universo ele tem o seu nascimento a partir de um ponto minúsculo, denso e quente. Então ele era compacto. Depois ele expande para todos os lados. A sua idade aproximada é de 13,8 bilhões de anos, segundo os cientistas. Então a sua origem está associada a esse estado de altíssima temperatura e densidade. Depois ele cresce. Ele passa pela inflação cósmica, que é basicamente alcançar bilhões de vezes o seu tamanho em frações de segundos. Energia se transforma em matéria e antimatéria, que são partículas opostas, matéria prevalece, e aí temos a criação de prótons e nêutrons a partir de partículas elementares. 380 mil anos seguintes, o universo estava tão denso, que a luz não consegue se locomover a partir dele. Então o cosmos era um grande plasma opaco. A gente vai conseguir obter locomoção de luz apenas com certo resfriamento. E aí temos a união de prótons e elétrons para a criação dos átomos neutros. Os primeiros átomos de hidrogênio se dá por esse arrefecimento, essa perda de calor. E daí os fótons, as partículas de luz, se desprendem livremente e finalmente conseguem percorrer pelo universo. Isso gera sua transparência. O universo ele fica transparente. A radiação se espalha para todos os lados, criando tudo aquilo que a gente consegue hoje em dia observar e estudar. Matéria se agrupa unida à gravidade, formam as estrelas explodem, criam os elementos que se combinam e geram a vida. Então os corpos aparecem na Terra. Esses corpos são resquícios de explosões de estrelas e outras combinações elementares. Tudo que o corpo precisa para sobreviver no mundo já está nele. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio, fósforo. Então essas são informações muito legais, bem interessantes. Vai estar, acredito que em todo site, blog, revista, livro, palestra de ciência que explore a teoria do Big Bang. Que, lembrando, não é uma teoria que visa e não se atreve a revelar a consciência, até porque a natureza da consciência é subjetiva. E aí está a maior dificuldade de um cientista moderno hoje, tentar operar esse subjetivo, né? O Big Bang, então, busca explicar a criação do universo e o seu desenvolvimento. É com muita frequência que Platão enfatiza o tema das almas em seus diálogos. Podemos pensar de que as almas elas devem buscar o conhecimento para serem conduzidas ao verdadeiro. E esse verdadeiro vai facilitar o resgate de sua condição alada. Então existem dois tipos de almas em Platão que podemos aqui trabalhar, que são as almas aladas e as almas que não possuem asas. As almas aladas, segundo Platão, são aquelas que se aproximam ou se assemelham aos deuses. São aquelas que alcançaram um grande topo no cosmos e conseguem ter uma visão panorâmica e abrangente da realidade. São as almas que engendram e organizam, certo, as esferas menores. E elas conseguem se alimentar daquilo que é verdadeiro. Então elas se aproximam dessa verdade. Enquanto que as almas que não possuem asas, elas perderam essas asas devido à identificação com os corpos, à adaptação a esses corpos. Então a gente tem essa ideia de Platão trabalhar almas que se identificam com os dramas do mundo, as almas que se identificam com os problemas alheios. E isso dificulta o processo delas erguerem a cabeça para aquilo que é belo, segundo Sócrates afirma lá em Fedro. Então temos um grande trabalho a ser feito, todos nós, eu e você, que é a reconstrução das nossas asas, da nossa condição volitativa. E isso vai também estar associado a uma intuição profunda que temos de retornar às nossas estrelas mães, segundo Platão. Vale lembrar de que esse conhecimento não é inventado da cabeça de Platão. Na realidade, isso faz parte de uma tradição de sabedoria universalmente difundida, uma espécie de gnose primordial, ou, em outras palavras, um conhecimento arcano que vai ser ali expressado por diversas religiões. A gnose em Platão significa obtenção do conhecimento verdadeiro, e é esse conhecimento que vai guiar a alma até o seu recinto sagrado, a partir da homoiose tel, ou seja, semelhança divina. Esse é o trabalho consciencial da alma em busca de memória, mesmo estando temporariamente no esquecimento material. Seria a vida humana uma mera atividade química e física de uma matéria sem causa aparente? Ou nós estamos fazendo parte de algo maior, algo tão grande que se invisibilizou perante os nossos sentidos, como afirma Platão?
podemos então questionar a consciência nesse processo. Por que que a natureza produziu consciência? Será que foi um erro da natureza? Podemos acusá-la dessa maneira? Foi tudo um engano? Um erro na matemática divina? Faltou uma vírgula e aí acabamos tendo consciência? Agora chegou o momento de falarmos sobre os símbolos em relação à gnose e à expansão da alma. Se você questionar o Big Bang há séculos atrás, no sentido mais filosófico, como os antigos eles criavam suas cosmologias, já existia um símbolo que representava o processo que vimos ali no Big Bang, que é o famoso círculo com ponto no meio. Então, esse símbolo ele é da mais alta antiguidade. Ele foi usado em diversas culturas, religiões e também entre os pitagóricos. Então, o papel do símbolo é justamente servir como recipiente para armazenar a verdade. E essa verdade é uma memória que é transferida pelo símbolo a todos aqueles que se conectam com ele. Então, a memória, ela vive em suas materializações semióticas. Você pega documentos, epígrafes, tratados, imagens diversas que vão nos transferir uma ideia de realidade. E aqui a gente tem, entre os pitagóricos, o absoluto, a totalidade. Temos aqui no centro esse ponto que representa a Héstia, o fogo central, e o símbolo como todo é a primeira coisa. Lembrando aqui de que o pitagorismo ele nasce 2 séculos antes do platonismo ali, mais ou menos, 2 séculos antes de Platão. Por isso que Platão via Pitágoras quase como uma figura lendária, né? Quase que um mago dos números ali. E temos diversos ensinamentos pitagóricos sendo incorporados em Platão, desde o lado geométrico, aritmético, matemático. Então temos aqui no pitagorismo essa ideia central, principalmente entre pitagóricos do século V a.C., onde eles vão se atribuir significados da criação do universo associado à geometria, à ordem, aos números e à forma. Algumas comprovações científicas elas vão espelhar revelações divinas com os antigos filósofos. Por exemplo, no misticismo judaico, que vai falar da criação do universo, associado a um ponto indivisível. Ele vai crescer, ele vai expandir, até dar forma a toda a sua criação. Isso está, por exemplo, no Zohar, o livro do Esplendor, que é a literatura clássica cabalística, e foi escrito séculos antes da própria teoria do Big Bang. Será que aqui teríamos um Big Bang primário, né? 1.0 místico? Quem sabe? Será que isso acontece normalmente porque a verdade procura se revelar primeiro aos mais intuitivos para depois os mais racionais? Quem sabe? Não sei. Podemos também falar da ideia do círculo associado a uma espécie de busca por divinização e gnose. Essa ideia da gnose está muito presente também, ligada ao círculo, à busca pela esfericidade, pelo círculo, dentro dos pensamentos ali dos teurgos, né? Da teurgia jamblequiana. Mas claro que aqui a gente fala de teurgia e gnose com certo cuidado, até porque Jâmblico, e lembrando, falar de teurgia é falar de Jâmblico, né? Jâmblico ele buscava sair um pouco do pensamento racional. E gnose nos traz aquela ideia de obter conhecimento que para alguns grupos representaria aqui a purificação do intelecto. Jâmblico ele buscava sair desse raciocínio silogístico que nós vamos ver entre alguns aristotélicos, né? Alguns platônicos primeiros. Ele se encantava pelo Egito, por Caldeia, ele buscava ritualidade, certo? E através disso ele conseguia se assemelhar aos deuses, ele conseguia dar continuidade à obra divina. Então a teurgia, aqui como a obra divina, a conexão com os deuses, a enosis, talvez aqui enosis seja até uma palavra melhor do que gnose, representa esse processo de tornar a alma mais uma vez circular, ou seja, obter de novo a esfericidade. Então o raciocínio é muito interessante nesse processo, né? De que as almas elas são veiculadas ao mundo, transportadas por digamos, uma carruagem celestial, né? Um oquema pneuma, um veículo pneumático, que conforme entra na matéria vai se adensificando, vai se obscurecendo, vai se traumatizando. E aí o teurgo se vê no mundo. Mundo é trabalho, segundo Jâmblico. Ele não nega a realidade material. Ele reforça de que precisa existir uma praxis, um trabalho. Então é ritualizando que obtém os clarões dos deuses, os elampses, os raios sagrados mortificadores. Então aqui já está cravado desde Platão,
no qual escrevia a sua obra, inscrições ali que Jâmblico buscava como um processo mistagógico até os templos, né? Então o filósofo deverá aprender a morrer. E ele faz isso a partir de um processo de amor e de, digamos, interesse pela verdade, que no caso de Jâmblico se dava a partir do ritual. No caso dos platônicos primeiros se dava a partir da dialética, que favorece a visão ao prisioneiro da caverna. Então, como é que o homem sai da caverna em Platão? Ele precisa da dialética, do diálogo, ele precisa de algum modo se retirar do falso para buscar o verdadeiro. E aí ele vê as cores, né? Ele consegue observar aquilo que está fora da caverna. Enquanto que Jâmblico acredita de que é o processo de você, de algum modo, se tornar um recipiente, você se torna um vaso, né? Um receptáculo para a obtenção da luz divina. Aqui talvez se aproxime mais essa ideia cabalística, né? Então existem essas ideias circulares associadas a processos divinos, né? que podemos aqui representar. Temos isso também em certas gravuras católicas, em tratados contemplativos católicos, que é o caso do Liber Divinorum Operum, ali do Corpus de Hildegarda, né, que foi uma teóloga, uma mística, que trabalha ali as virtudes de Deus, associada a essa ideia circular normalmente como o universo sendo criado. Uma das imagens apresenta o homem no centro, ele está ali aprisionado pelos raios das estrelas e pelos ventos, né, celestes. Ali as estrelas, numa visão pessimista católica, representam os pregos que fincam o homem na matéria e ele precisa lidar com seus humores, com seus temperamentos, para conseguir alcançar o divino mais uma vez. E aí temos um círculo avermelhado, um círculo de fogo preenchido com amor divino. E aí ele precisa, de algum modo, retornar a esse processo. E temos vários outros círculos ali que representam planos de existência, representam, digamos, dimensões na qual a consciência ela penetra para chegar ao mundo físico, né? E algumas outras teorias vão dizer de que em cada plano desse existe um corpo específico para esse homem que vive na Terra, né? A gnose no gnosticismo é uma revelação purificativa. Então figuras e forças únicas colocaram no mundo certas verdades que podemos seguir para se obter a purificação, certo? Então nós temos uma trilha, digamos assim, salvífica, onde o céu foi colocado à terra e a partir daí o gnóstico ele consegue de algum modo expandir a sua consciência e inspirar a sua vontade. Então aí teremos basicamente os desafios do mundo sendo completos para que ele alcance essa máxima capacitação consciencial. Então é isso, amigos, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse nosso vídeo, das ideias aqui compartilhadas. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!